Semana passada mostramos no Curva do S a nossa visita ao Hall da Fama da NASCAR. Hoje vamos falar um pouco mais sobre os primeiros 5 nomes escolhidos para fazer parte do Hall da Fama. Sérgio, nomes de presença e nomes que merecem estar onde estão hoje em dia. O primeiro deles, que não há dúvida nenhuma, é Bill France. Bill France foi o fundador, ele se mudou para Daytona com a esposa, o filho pequeno, e ali ele começou a ter contato com os corredores, começou a participar de provas no circuito de Daytona, que era metade na praia, metade no asfalto, numa famosa reunião no hotel Streamline, várias pessoas envolvidas. Foi ele que marcou a reunião e ele criou a NASCAR. Foi a partir daí que surgiu a NASCAR, depois ele tomou conta da NASCAR e ele teve o mérito de organizar a categoria, de juntar pilotos, equipes de uma maneira organizada e evitar, com perdão da palavra melhor, cambalachos, pessoas que sumiam com o dinheiro do bicho, pessoas, enfim, pilotos que fugiam da polícia, etc. E esse é o valor do Bill France, é o grande fundador da categoria. E é bom ressaltar que antes de ser o criador, ele era piloto, portanto conhecia internamente todos como funcionavam esses cambalachos que o Sérgio falou, e ele que teve o mérito de organizar tudo. Exatamente. Outro nome que a gente gostaria de falar é o Junior Johnson. Junior Johnson, que ainda está vivo e participou da cerimônia de indução do Hall da Fama, é um nome bastante importante, Roberto, porque ele nunca foi campeão como piloto, mas ele era aquele piloto heróico, era um piloto que ele chegou a ser preso, ele fazia parte daquela primeira geração de pilotos que fugia da polícia levando contrabando de uísque. Inclusive, um livro foi escrito sobre ele, do Tom Wolfe, o último herói americano. Espero que a tradução seja essa no Brasil. Depois, ele tem esse movimento que vocês estão vendo aí, um movimento típico dele de troca de pneus. Ele foi piloto, ganhou várias vezes, depois ele fazia tudo na equipe, inclusive como dono da equipe, foi 6 vezes campeão, 3 vezes com o Cale Yarborough e 3 vezes campeão com o Darrell Waltrip. Um grande nome, sem dúvida, sempre um inovador, foi quem descobriu o draft em Daytona, era um gênio da mecânica, uma pessoa que pensava muito. Dizem que antes do Junior Johnson começar a ser dono de equipe, o livro de regras da NASCAR era de 2 ou 3 folhas, depois se transformou numa bíblia, porque ele dizia, se não está no livro de regras, é permitido, e as regras foram se criando para impedir o Junior Johnson de fazer as suas. Exato. E o outro nome depois e não é a ordem de escolha, inclusive a gente nem sabe a ordem de votação, a NASCAR não divulgou quem foi mais ou menos votado. Depois é Richard Petty, dos 5 nomes escolhidos, com Junior Johnson, outro que está vivo e que participou da cerimônia. Richard Petty, o rei, 200 vitórias, um número de vitórias que nem Jimmy Johnson, Roberto, vai conseguir superar. Acho que é impossível qualquer piloto superar isso. 7 campeonatos e realmente um dos pilotos mais famosos de toda a história. E Richard Petty, acho que o que eu tenho a dizer de Richard Petty, que ele é um piloto do povo, realmente, se é que esse termo é adequado. Ele sempre, no auge da fama, acreditou que o público, as pessoas que assistem, as pessoas que pagam para ele, dão a possibilidade dele ganhar a vida dele. Sempre atendeu o público, sempre assinou autógrafos e ainda hoje é uma presença constante nas garagens da NASCAR, assinando autógrafos, falando com quem pará-lo, ele para, dá um tempo e fala com as pessoas. Ou seja, um ser humano nota 10, fora que tem a equipe dele também, ainda com o nome dele, mas durante muitos anos a equipe dele, famoso no carro 43. Próximo nome, Bill France Jr., que basicamente deu o pulo do gato da NASCAR. A NASCAR era um esporte tipicamente do interior dos Estados Unidos, da parte do sul, e o Bill France Jr. teve a visão de transformar a NASCAR em um esporte nacional e até mesmo internacional. Exato. Bill France Jr. foi ele quem colocou pela primeira vez o televisionamento da NASCAR, foi colocado, enfim, várias coisas que ele inovou, o patrocínio da Winston Cup. E talvez a história mais interessante do Bill France Jr., Roberto, é que quando o pai dele, o Bill France, entregou, digamos, o negócio da NASCAR ao Bill France Jr., no mínimo metade dos pilotos, chefes de equipe, de todos os envolvidos, falaram: lá vem aí o garoto mimado, lá vem aí o garoto que está herdando isso, não entende nada do que ele vai fazer. E todo mundo calou a boca, todo mundo depois tirou o chapéu para o Bill France Jr., que foi, como você falou, o piloto que realmente elevou a NASCAR a um status de esporte nacional e até internacional. E a história dele é interessante, não tem nada de mimado, ele vendia
pipoca, ele vendia ingressos, ele consertava a arquibancada, trabalhava colocando asfalto nas pistas, sem dúvida nenhuma. Ele também conhecia por dentro e por fora a organização. E finalmente, Roberto, Dale Earnhardt. Você fala sobre o Dale Earnhardt, que acho que é o seu piloto favorito, Sem historicamente falando. Sem dúvida. Basta ver essas imagens, Sérgio, dele sentado no carro, aqueles óculos pretos, quando um piloto via essa imagem pelo espelho retrovisor, tinha que abrir, porque não tinha outra. Ou abria, ou o Dale Earnhardt passava por cima. O intimidador, até hoje, Sérgio, vai ser sempre, até na história da NASCAR vai continuar, e o número 3, a gente vai lembrar do intimidador, pessoalmente, o melhor piloto que eu já vi competir na NASCAR, o meu preferido e de muita gente, inclusive dando essa grande torcida para o filho dele, Dale Jr., que herdou os torcedores do pai. 7 vezes campeão, apenas para falar sobre um dado estatístico. E finalmente, Roberto, eu gostaria de agradecer a NASCAR que cedeu essas imagens que vocês puderam ver aqui no Curva do S, NASCAR Media, e cederam as imagens e para a gente poder ver alguns momentos históricos destes 5 nomes induzidos para o Hall da Fama. Muito bem, logo após o intervalo a gente volta com o segmento de arrancadas.